Faz tempo que você procura motivos para rir, mas parece que as coisas não são tão engraçadas quanto antigamente. Bom, pela situação que a gente vive e tendo o presidente Bolsonaro como o atual líder da nação, eu entendo porque estamos nessa letargia desanimadora. Bom, eu tenho uma dica que vai divertir vocês. E não é olhar para a minha cara. Ela pode ser engraçada por um tempo ou assustadora, depende do ponto de vista. Mas não, meu Instagram não é a coisa mais engraçada que eu vou sugerir para vocês hoje. Eu vou sugerir uma série de comédia que é um ponto fora da curva, que eu sempre escutei falar e tive a oportunidade de assistir umas 4 temporadas direto. E cara, você vai entender como essa estrutura de humor é realmente boa. Como vocês viram, eu vou falar no título desse vídeo de The Office. Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas, para não ser um ninguém, para ajudar que esse vídeo tenha mais engajamento e mais destaque, diferente daquelas pessoas enfurnadas em cubículos de escritórios tão comum no mundo inteiro, deixe um like, um comentário, ajude no engajamento desse vídeo, para que eu também tenha motivos para rir, além de recomendar essa série para vocês. Confesso o meu vacilo de não ter conhecido The Office antes, mas é que quando ela saiu, diziam que ela era um remake de uma série britânica que era muito melhor. E como essa série britânica eu acho que nunca passou aqui, se passou eu nunca tive TV a cabo, eu não tive a oportunidade de assistir, então eu ficava meio desanimado de procurar a versão americana, que a gente sempre sabe que quando os Estados Unidos faz versões deles próprios de filmes estrangeiros, séries, nunca é tão bom assim. Bom, eu não sei se The Office americano é melhor que o britânico, mas tem muito mais temporada e eu acho que por isso eles desenvolveram muito mais, então talvez ela seja superior. Eu nunca vou saber até assistir talvez um dia a versão britânica. O fato é que The Office saiu na Netflix e você sabe, quando sai na Netflix, gente pobre que nem eu, que ou paga Netflix ou paga internet, mas não pode pagar os dois, tem a oportunidade de assistir, porque se saiu na Netflix, sai nos torrent da vida. Não que eu recomende esse recurso alternativo, mas é o que eu posso fazer. Então eu baixei a série e cara, por que ela é diferenciada? Vamos começar dizendo que ela não segue um tradicional sitcom. Eu nem sei se ela seria um sitcom, porque na minha visão, eu não sei se eu estou certo, sitcom parece aqueles enlatados americanos de comédia, que tem uma plateia assistindo com risada no fundo, etc. Naquele mesmo cenário. Não que The Office não tenha o mesmo cenário que se passa no escritório, mas vocês entenderam ali os mesmos cenários tradicionais, que geralmente é uma casa, ou no máximo um bar, etc. Bom, essa série ela não tem essas risadas no fundo e ela segue um estilo de filmagem e fotografia como se fosse um documentário. E isto abre possibilidades de diálogos e de enquadramentos diferentes até na parte argumentativa ali que os atores utilizam. Por exemplo, acontece uma situação, aí de repente aparece aquele tradicional documentário, o reality show, que é o ator, no caso o personagem, falando direto para a câmera, como se estivesse falando direto para o público. Isso quebra um pouco o tradicional e dá uma dinâmica diferente. Mas não é só a estrutura de documentário que torna essa série diferenciada. É a estrutura também das piadas e das situações constrangedoras. Uma coisa que eu já comentei quando eu recomendei um filme francês, que vocês podem ver aqui, o adorável Pão Duro, é que tem uma coisa que me incomoda às vezes na comédia, que as piadas não têm peso. Acontecem situações absurdas, constrangedoras, mas elas não têm consequências para o resto da história, ninguém lembra, então é uma situação absurda atrás da outra e vai até o fim do filme. Nesse filme francês, assim como The Office, a situação constrangedora tem peso. É a utilização do silêncio, é a utilização de não cortar a cena e prolongar para ver o que acontece depois da situação constrangedora. Ou seja, acontece uma coisa ali absurda, que é engraçada, mas não tem corte. Então a gente fica ali, eles continuam filmando como se fosse um documentário, que o cinegrafista não sai dali, ou na situação real, até ver o que desenrola depois disso. O que geralmente é um silêncio constrangedor e uma enorme sensação de vergonha alheia. Isto já é um diferencial tremendo para essa série. E o que é interessante, que eu vou falar aqui que me surpreende eu não sinto vergonha alheia nas situações constrangedoras e surreais que eu vejo em filmes, porque, bom, é filme, é uma ficção, eu não sei se é porque às vezes é tão absurdo, não tem peso, não tem consequência,
que não me dá essa sensação de vergonha alheia. Mas sabe quando você vê uma situação de vergonha alheia real, seja em vídeo na internet ou em outro lugar, aquela coisa constrangedora que começa a pinicar a sua cabeça, você põe as mãos à frente e fala, nossa, não acredito que eu tô vendo isso. Meu Deus, não é você participando daquilo, mas você parece que se sente pior do que a pessoa que tá naquele contexto, naquela situação. Cara, The Office, assim como aquele filme francês que eu comentei, consegue causar essa sensação. Diversas vezes eu pausei o vídeo para falar, meu Deus, eu não acredito que está acontecendo essa situação. Então, qual é o mérito disso? O texto, a sutileza das piadas e, é claro, a atuação. E como eu assisto dublado, sim, eu gosto de dublagem, tenho que valorizar a dublagem da série que eu não sei onde foi feito, mas eu sei que foi em São Paulo, porque eu reconheço alguns dubladores paulistas ali, e os caras são muito bons. Eu acho que eu não conseguiria assistir no original, porque meio que parece Chaves. Eu acho que eu acostumei tanto na boa atuação desses atores, que eu não conseguiria ver aqueles personagens com outra voz, assim como essa sensação que a gente tem quando assiste Chaves. Então você tem que prestar atenção para entender mais o desenvolvimento. Aliás, como eu disse, tem tanta camada que não é só humor, tem às vezes uns dramas ali, uns momentos até emocionantes, que é graças aos desenvolvimentos dos personagens que eu vou comentar agora. Você pode, a princípio, que nem todo mundo, achar que o personagem principal ali, que é o chefe, que é vivido pelo Steve Carell, um ator que eu gosto muito, deve ser o personagem mais vergonha alheia, constrangedor e absurdo da série, porque parece que todas as piadas sempre vai ter um foco de origem nele, mas não. Você vai percebendo ali que os funcionários deles são tão zoados quanto ele, o pior. Eu vou mencionar aqui um personagem que é o mais velho ali, parece, que é o Creed, que esse cara ele é um abusador sexual, um stalker, um ladrão dissimulado, um manipulador. Todas essas características tornam ele um ser humano muito pior do que o coitado do Michael, que é só um cara inconveniente que tenta ser legal, mas acaba sendo chato. Eu te falo quantos textos são tão bem escritos quanto esse, quantas séries são tão bem desenvolvidas em personagens, séries de humor, quanto essa que faz um chefe parecer um cara assim insuportável, odioso e constrangedor, mas ao mesmo tempo te faz se apegar a ele, não porque você se identifica com os efeitos do personagem, mas porque você percebe que tem ali também uma bondade genuína e que consegue desenvolver personagens que pareceriam só escada para esse tipo de humor. Serem personagens também profundos que tragam suas próprias mitologias e piadas próprias e que ao mesmo tempo conseguem fazer você às vezes se emocionar ou achar alguma situação dramática e triste. Essa sutileza você não encontra em qualquer série de humor, ou às vezes são situações muito raras em sitcoms específicas, mas essa traz toda essa sutileza, traz todos esses textos, esses bons argumentos que faz eu realmente recomendar The Office, que é um ponto fora da curva. Eu entendo agora quando comediantes ou outras pessoas citam The Office assim como uma inspiração ou um tipo de humor que eles buscam fazer, porque de fato ela é bem apurada e é interessante que pelo menos 3 roteiristas da série participam como personagem. Tem um que depois sai, eu não sei se vai voltar porque eu não terminei de assistir, mas também deve ser a série que mais emprega os seus próprios roteiristas para aparecer e atuarem. Bom, essa é a minha recomendação na série de hoje. Na série de hoje, como se eu recomendasse séries todos os dias. Bom, essa é uma recomendação para aumentar a bagagem cultural de vocês e diverti-los. Eu acho que eu falei demais, mas é porque eu fiquei empolgado aqui em recomendar esse bom humor, essa boa série The Office. Até lá, eu não sei como enrolar ou terminar esse vídeo, vocês percebem que eu estou divagando. Não que eu esteja divagando, eu só estou terminando de maneira constrangedora, de vergonha alheia, igual o personagem principal da série vive fazendo. Ah, viu? É uma metalinguagem. Será que alguém acreditou nisso? Desculpa pessoal, eu tentei colocar cenas do episódio para ilustrar tudo que eu falava e deixar o vídeo mais dinâmico e interessante, mas o YouTube bloqueou o vídeo sempre que eu tentei upar. Então ficou meio sem graça, mas o algoritmo nunca favorece esses canais desconhecidos como o meu. Enfim, me perdoem por isso, mas assistam porque é legal.
assinem o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.